Olá, meus amigos, veja bem, fique aqui até o final, compartilhe essa mensagem, Deus te trouxe aqui. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento, ele vem do Senhor. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios diz que, 1 Coríntios 3, 6, 7, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta alguma coisa e nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Queridos, o apóstolo Paulo foi o grande doutrinador da igreja. Perseguia, encontrou o amor e passou a ser perseguido. Veja bem, e Paulo agora ele escreve a igreja de Corinto, uma igreja que estava vivendo uma situação muito delicada. Naquele período a igreja de Corinto estava dividida. E a divisão é porque o amor não estava presente. Falsidade, engano, placas, intenções, isso tudo atrapalha o projeto que o Senhor tem a realizar na grande obra dele na vida do homem. Então, a igreja de Corinto, ela estava dividida, tinha dons, conhecia mistérios, mas é por isso que o Senhor fala que não adianta falar a língua dos anjos, conhecer os mistérios, porque com divisão não há amor, e na falsidade não há operação, e impede o crescimento do Senhor na vida do homem. Mas Paulo aqui, ele incentivado com aquela palavra, um fala que eu sou de Paulo, outro de Apolo. Paulo ele poderia ter puxado para ele, não, então fica comigo, é comigo que as coisas vão andar. Não, Paulo, ele usado pelo Senhor, ele diz o seguinte, ele fala, nem eu sou alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa. Sem amor, somos como esterco, uma terra inútil. Veja bem, queridos, não podemos jamais permitir, por mais que nós amamos aonde nós estamos reunindo, nós jamais podemos colocar essa bandeira acima da bandeira do amor. É duro, muitas vezes, mas quando o Senhor nos corrige com amor, nós ficamos em paz. Paulo, sabendo que aquela igreja ela estava vivendo aquele momento difícil, dividida em nomes, instituições, quem daria o crescimento, ele mostra com toda a autoridade que o crescimento vem das mãos do Senhor. Ele usa um para plantar, para arrancar a terra, usa um obreiro, um diácono, uma irmã, usa a palavra do pastor para doutrinar, e nada nós somos. Eu passei uma experiência uns meses atrás, e eu comecei o canal no TikTok e eu estava passando uma grande luta. E eu nem falei que eu era pastor. Aí, um certo dia, uma irmã mandou mensagem para mim. Eu nem conheço ela ainda, pessoalmente. E ela fala assim, você é pastor, não é? Eu falei, sou. É porque o Senhor, ele mandou eu fazer um preparo de 21 dias para você. E eu vou fazer uma consagração e vou orar todo dia para você, nas madrugadas. E 6 horas da tarde eu vou orar de novo. E 6 horas da tarde o Senhor mandou você ouvir essa oração. E eu estava muito fraco. Mas como Deus é tão grandioso, ele usou uma pessoa que eu não conheço, irmão em Cristo de outra instituição, mas o Senhor é o mesmo. E ela orou, e todos os dias eu ouvia aquela oração, e era como recarregar de uma bateria que eu estava precisando. E é assim que o Senhor lhe age, queridos. De onde a gente menos espera, pessoas que a gente não espera, o agir de Deus é maravilhoso. E Paulo, ele doutrina a igreja dizendo isso, né? Quem dá o crescimento é o Senhor, quem salva é o Senhor.
E a palavra do Senhor que sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Então que nós venhamos aprender que temos que viver essa experiência. Sem, eu vou preocupar com aonde eu tô, a igreja que eu tô, né? Não. Preocupa com a alma. Porque assim é a nossa missão. Lá em Coríntios 13:2 diz que se não tiver amor, nada serei, nada haverá. Então, a palavra diz lá em 2 Coríntios 4 que nós temos um tesouro, né? Temos, porém, estes vasos de barro que somos nós, para que a excelência de Deus habite em nós. Mas continuamos sendo barros. Nós somos cooperadores de Deus e vamos aonde Ele nos manda. Então, deixando aqui essa palavra, para que, independente de onde você está, é muito difícil você largar algo que está no seu coração. O profeta Ezequiel, ele profetizou e na mesma hora você falou com ele assim: Ezequiel, eu vou tirar algo que está no teu coração. E o Senhor tirou algo maravilhoso que Ezequiel amava. E o Senhor disse para ele assim: você não vai parar, não vai ter luto, não vai ter choro, não vai nem sentar na mesa de pessoas. Você vai pregar minha palavra. E isso ficou em si para nós. Porque muitas vezes o Senhor nos usa, nos direciona e tira coisas que estão no nosso coração. Muitos não entendem, mas o que é importante é o agir de Deus em nós. E quando nós passamos por esse processo, se tiver murmuração, o Senhor não opera. Então nós temos que ter esse cuidado. Porque quando o Senhor ele tira algo de coração de um servo, isso não quer dizer que o servo não ama. Então eu estou dizendo isso aqui, quem conhece a minha experiência sabe o que eu estou dizendo. Eu amo, continuo amando aquilo que o Senhor ele mandou eu trilhar os caminhos. Não estou aqui para confrontar e jamais vou parar para pregar instituições, porque essa não é a missão de servo nenhum. Falha todo mundo tem e do maior sou eu, mas a missão eu não posso parar. E onde quer que eu esteja, o Senhor vai continuar sendo proclamado, porque existem lugares que não entendem certas coisas. Às vezes, dependendo do lugar, até um canal aqui de YouTube, que eu tinha medo de TikTok, de YouTube, essas coisas, eu tinha medo. Mas o Senhor que direcionou tudo. E às vezes, homens querem colocar limites aonde o Senhor já não permite. Queridos, finalizando aqui, Paulo e Apolo são vasos. E o amor é que prevalece. Que o centro na nossa vida seja o Senhor. Que a nossa boca seja para proclamar bênção, para proclamar misericórdia. Nós temos que ter o cuidado de falar de coisas que às vezes estão na economia de Deus. Temos que ser verdadeiros. Às vezes não expressar certas decisões, mas sem ofender. Que o Senhor nos abençoe.